Fala pessoal, meu nome é David Silva, eu sou psicoterapeuta e eu estou aqui para falar hoje com vocês sobre o tema repetição. Por que a gente tem a tendência de muitas vezes repetir padrões de comportamento e muitas vezes esses comportamentos, né, eles são vícios, são maus comportamentos, né? Vejam só, do ponto de vista, né, evolutivo, o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de se habituar a determinados padrões. Ele tende a buscar por padrões. Então, naturalmente, né, nós vamos nos habituando a determinados padrões de comportamento e isso nos poupa energia. Imagine que todo dia que você acordasse, você tivesse que se habituar a um novo padrão, por exemplo, de trabalho. Imagine que todo dia você tivesse que acordar e lidar com um novo relacionamento, né? Então isso cansaria o nosso cérebro. Então a tendência do nosso cérebro, né, a tendência da nossa mente é ela encontrar um padrão, se habituar a esse padrão e permanecer nesse padrão. O grande desafio é que muitas vezes esse padrão ele pode ser bom, e aí quando é bom, a tendência é nós nos acostumarmos e muitas vezes não elevarmos o nível, porque já estamos achando bom, e quando é ruim, nós temos uma dificuldade, nós temos uma certa tendência, né, a permanecer na zona de conforto e de maneira nenhuma sairmos daquele mau comportamento ou daquele vício. Além dessa tendência natural do cérebro se habituar, né, a realidades que nós vamos repetindo ali com muita frequência, existem 4 fatores que eu queria aqui trazer para vocês que eles são, assim, centrais para a produção de comportamentos e para a produção ou para, vamos dizer assim, a influência, né, de determinados comportamentos na nossa vida. O primeiro deles é o ambiente. Então veja só, eu e você, nós nascemos, nos desenvolvemos em um determinado ambiente, em uma determinada família, e esse ambiente, a educação que a gente recebeu, os estímulos que a gente recebeu, certamente que ele desenvolveu padrões de comportamento na gente. É lógico. É a primeira, vamos dizer assim, a primeira fonte, né, de estímulos, a primeira fonte de aprendizados, a primeira fonte de incentivos que nós recebemos é a nossa casa, né? Seja pelos nossos próprios pais, seja por pessoas que nos educaram. Então, independentemente, a nossa casa, o nosso lar, foi esse espaço onde nós recebemos os primeiros padrões de comportamento. E esse ambiente, ele é responsável por moldar uma boa parte dos comportamentos que nós vamos levar, inclusive, até o final da nossa vida. Então, exemplo, um determinado padrão de comportamento é a fé que você recebe da sua família, né? Então, muito provavelmente, né, as pessoas elas recebem essa fé e elas levam a fé até o final da vida, ou a ausência de fé também, né? Ou quando não há estímulo nenhum para a fé, há uma aparente fé e a pessoa vai levando aquilo ali no banho-maria, né, como se diz. Então, o ambiente que nós crescemos, que nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos, ele é um grande produtor, né, influenciador, incentivador de padrões de comportamento. Seja para nós absorvermos aqueles padrões, seja para que a gente possa rejeitar esses padrões. Aqui é importante, tá?
Então, muitas vezes, você tem um padrão de comportamento que ele é completamente diferente daqueles comportamentos que você viu e conviveu com eles durante a sua infância. E aí você pode me perguntar, David, mas é por escolha própria, né? Eu escolhi rejeitar aquele padrão. É fato que pode ser que tenha sido por uma escolha própria, tá? Lógico. Mas o que é que acontece? O fato de você ter visto aquilo e, de certa maneira, você vê que as consequências daquilo, a partir do momento que você foi adquirindo consciência, elas são negativas em você e nos outros, esse padrão que você recebeu fez você rejeitar isso. Então a rejeição a isso só se dá, em certo sentido, porque você conviveu com isso. Talvez você não rejeitasse com tanta força, por exemplo, bebida alcoólica, né? Tem pessoas que nascem em famílias que são completamente tomadas pelo vício do álcool e a pessoa rejeita aquilo dali. Mas ela só rejeita fortemente porque ela viu as consequências negativas daquilo. Então, não necessariamente o comportamento que você herdou é porque você viu ou é igual ao que você viu, né? Você pode herdar um comportamento por repetição de padrão ou por rejeição de padrão, né? Então, até aquilo que você rejeita, de certa forma, tem uma influência direta daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você conviveu, certo? Mas por que eu quero falar desse ambiente? Porque quando nós crescemos, nos desenvolvemos e nos tornamos, em certo sentido, mais conscientes, nós temos a opção de escolher esses ambientes. Então, se hoje eu tenho tendências de comportamento que eu não gosto, uma das perguntas que eu devo fazer é o seguinte: os ambientes que eu estou frequentando, eles corroboram para esses comportamentos ou eles me ajudam a evitar, né? Então, a escolha dos ambientes adequados, ela é fundamental, ela é essencial para que eu consiga desenvolver novos padrões de comportamento. Esse aqui é o primeiro ponto. E aí o segundo, muito em consonância com esse primeiro ponto que eu coloquei, é os estímulos, são os estímulos, né? Os estímulos que a gente recebe. Então, vejam, você pode ser estimulado ou desestimulado a uma vida intelectual. Você pode ser estimulado ou desestimulado a valores morais objetivos. Você pode ser estimulado ou desestimulado à fé. Da mesma forma como nós recebemos muitos estímulos e muitos desses estímulos passam pela nossa consciência despercebidos, porque nós podemos, através de palavras, através de imagens, através de toques, sensações, né, que foram se repetindo ali de maneira sutil, né, esses estímulos eles são geradores e provocadores de determinados padrões. Não à toa, hoje você tem na neurociência algo chamado neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro se adaptar de acordo com a quantidade de novos estímulos. Então, se eu recebi esse tipo de estímulo, eu posso agora, né, escolher quais são os novos estímulos que eu vou receber. Vejam, não é uma escolha simples, não é uma escolha fácil, não é uma escolha unicamente racional, certo? É muito importante a gente ter essa consciência. Existe o fator emocional, existe o fator social, existe o fator moral, existe o fator racional, sim, certo? Dentro do nosso cérebro, a área principal responsável por essas tomadas de decisão se chama córtex pré-frontal.
Então, o córtex pré-frontal é a área mais recente, evolutiva do nosso cérebro, que vai colocar o máximo de razão possível nas tomadas de decisão. Mas nós temos, né, aquilo que se chama a parte emocional desse córtex pré-frontal. Que daí surge uma teoria do neurocientista chamado Antônio Damasio, dos marcadores somáticos, que é: eu olho para dois caminhos, certo? E aí a questão é: como eu me sinto no caminho A, como eu me sinto no caminho B, ok? E aí esse como eu me sinto, ele também determina as minhas escolhas. Então, quando eu falo é escolher, eu não estou dizendo que é simples fazer novas escolhas, certo? Mas que é possível fazer essas novas escolhas e de que vai exigir de você esforço, comprometimento, ok? O terceiro fator que nos leva a uma quantidade, né, de repetição de padrão se chama falta de consciência. E esse daqui é algo complexo até da gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes o padrão que a gente recebeu, ou o padrão que a gente foi cultivando, mesmo tendo aqui e ali algum nível de consciência, nos induz ao automático. Lembra que eu comecei falando que o nosso cérebro ele tem uma tendência muito forte a se habituar, ok? A se habituar a um determinado padrão. Então, o entrar no automático é muito mais fácil do que fazer um esforço, do que fazer um tremendo esforço para você levar uma vida consciente, ok? Mas essa falta de consciência é algo que a gente precisa lidar cotidianamente e buscar através de momentos de pausa, de momentos de meditação, né, de momentos de recolhimento, de retração, conseguir acessar em que nível de consciência nós estamos e a partir desse nível de consciência tomar melhores decisões, ok? E o último ponto é algo chamado sistema de recompensa. O que é esse sistema de recompensa? Nós temos um sistema de recompensa chamado sistema dopaminérgico, certo? Que esse sistema ele opera por duas vias, né, no nosso sistema nervoso. Você tem a via mesocortical e você tem a via mesolímbica, ok? E para todos os efeitos, uma que opera mais numa realidade racional, uma que opera numa realidade mais emocional, sentimental, certo? E aí, esse sistema de recompensa, ele lida não somente com a recompensa em si, mas com a expectativa da recompensa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Essas vias dentro do nosso cérebro, elas liberam dopamina, ok? E a dopamina é o hormônio da recompensa. Então, quando você fica, por exemplo, muito tempo no celular, vendo diversos reels, né, seguidos, o seu corpo ele está ali liberando dopamina a um nível muito rápido e de maneira muito fácil, porque leva você a ter um impacto emocional através de uma risada, através até de uma certa sensação de emoção ou tristeza muito rápido, em um período menos de 1 minuto, e faz com que você queira a próxima recompensa. Só a título de exemplo. Mas também a gente pode receber essa recompensa, por exemplo, quando nós abrimos mão de uma recompensa mais imediata para uma recompensa futura. Então, exemplo, eu abro mão de comer um doce para ter um corpo
melhor ou mais adequado conforme eu penso sobre isso, certo? Mais saudável, assim por diante. Isso também gera recompensa. O problema é que muitas vezes nós vamos nos acostumando a recompensas rápidas, né? Recompensas frágeis, certo? E que cada vez querem mais, vai viciando o nosso cérebro em mais dopamina. Por exemplo, a droga, as telas, certo? A própria alimentação em si, ok? Então, é uma realidade que muitas vezes nos afeta. E aí nós precisamos pouco a pouco, se nós estamos viciados nessas recompensas rápidas, desabituar o nosso cérebro e reeducá-lo para recompensas de longo prazo, que geralmente nos dão resultados melhores. Sempre que há uma troca de uma recompensa de longo prazo para curto prazo, eu posso até ter um momento ali de euforia, mas muitas vezes, com o passar dos tempos, a necessidade dessa euforia vai aumentando e as consequências negativas também, certo? Então são esses 4 fatores que, se nós queremos fazer um ajuste de rota nos nossos comportamentos, nós precisamos adequá-los, tá? E para finalizar, eu queria colocar aqui uma frase do grande psiquiatra, né? O Viktor Frankl, que ele diz assim: vive como se estivesses já vivendo pela segunda vez, como se tivesses agido da primeira vez de maneira tão errada como estás à beira de fazer agora. Ou seja, eu tenho que viver a minha vida a partir do momento que eu desenvolvo um nível de consciência, como se eu tivesse recebido uma nova oportunidade de viver, mas que a cada vez que eu me coloco na possibilidade de fazer um comportamento errôneo ou antigo, que é de um padrão antigo na minha vida, que quando isso acontece eu estou para estragar tudo de novo. Então, é preciso ter sempre essa consciência de que a partir do momento em que eu vou adquirindo conhecimento, que eu vou adquirindo um nível de consciência maior, eu estou recebendo uma nova oportunidade, e que a partir dessa nova oportunidade é uma segunda chance, mas que a qualquer momento eu posso estragar. Então, por isso, eu preciso fazer um esforço para continuar elevando o meu nível de consciência e naturalmente sendo alguém melhor. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilha, e até o próximo vídeo.